Fala galera, boa tarde, meio-dia, 12h12, almoço com Renaton, galera começando a entrar aí. Vou chamar aqui hoje, vou bater um papo com o Lucas Amorim, fotografia, moleque fera, empreendedor, tá cada dia começando aí, crescendo o negócio. Nos conectamos no evento que a gente deu palestra e vou chamar ele para bater um papo aqui. E agora, estamos com áudio aí? Galera, estamos com áudio aí? Se alguém puder falar aí, se estiver me ouvindo. Fala, Renatinho. Grande Lucas Amorim. E aí, garoto, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô, graças a Deus, maravilhoso, 100%, 100%, 100%. Bom demais te receber aqui na nossa live. Ah, não, meu nome, velho. 12h12. É o Hein? meu nome. Almoço com o Renatão, amei demais. Agora hoje eu botei esse nome, almoço de negócio com o Renaton. Quem tá almoçando ali, empresário, né? Não tem tempo, aí tá almoçando, aí vai ver a gente bater um papo aqui. Top, top, amei, 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 amei. Que top, velho. Aqui, fala pra gente de onde você tá, qual que é a sua cidade, fala pra turma aqui. Qual lugar no Galera, eu sou o Brasil que Lucas você Amorim. tá? Top, eu sou o Lucas Amorim, sou o CEO da empresa Amorim Formaturas. E a gente tá de Vitória da Conquista, interior da Bahia. Aqui na cidade do Maravilha. frio, na Bahia. Não é possível. Tô falando pra você. Tô falando Sério? pra você aqui. Blusinha de frio, bebê. Não, você não sabe. Olha, isso aqui que é blusa de frio, rapaz. Você tá Agora eu acostumado tô bem com de blusa carro. de... Essa parte eu não vou discordar, não. Aí o frio que você tem aí é que é verão, rapaz. Você tá doido. Rapaz, E aqui bate, nessa cidade específica, em Conquista, bate uns 12, 13, mas não baixa mais que isso, não, senão que eu morria. isso? É mesmo? Tô falando pra você. Aí, Vitória da Conquista Aí, é frio pra caralho. Tá parecendo o sul do Brasil, você tá doido. Ô Lucas, cara, bom, a ideia é a gente bater um papo aqui, né, sobre empreendedorismo, né, sobre negócio, sobre empresa, né? A gente se conectou, eu dei uma palestra lá no Conafor, um pouco sobre esse tema, você também deu uma palestra, achei super massa. E depois a gente se conectou, né, porque, enfim, a conexão veio pela sinergia das nossas empresas. E você bateu um papo comigo sobre os desafios, né, do crescimento do negócio. Não foi isso? exatamente. E, tipo assim, ficar nessa dúvida de quando crescer, como crescer é importante. Exato. E assim, cara, bem direto ao ponto, né? O que eu tenho feito? Eu venho, né? Eu tenho a Viva Eventos, eu sou sócio de 10 empresas e eu sempre tive muito forte essa questão de crescer negócio, né? Enfim, na verdade, todo negócio que não está crescendo está morrendo, né? Porque o mercado está evoluindo, ou seja, as empresas precisam crescer, é natural do mercado que as empresas cresçam. E aí vem um grande desafio. Então eu comecei a entender que o que eu tinha feito na rede de franquias da Viva para crescer era uma dor muito dos empresários, que é como crescer o seu negócio com lucratividade sem depender do dono para tudo, né? Em geral, ou o negócio está crescendo e não está lucrativo, está botando muito dinheiro, ou o negócio às vezes não está crescendo, e o dono está lá atarefado, tudo mais. Ou seja, existe aí algumas habilidades e competências, uma forma de fazer as coisas que desobstrui e destrava esse crescimento. E eu tenho conversado com muitos empresários e eu tenho percebido que, na verdade, o meu objetivo é conseguir ajudar empresários a não errarem tanto quanto eu errei durante a minha trajetória de 20 anos de empresário, para falar assim, o que dá para fazer para eu destravar, para eu não errar igual, para eu conseguir crescer com menos dor, para eu botar mais dinheiro no bolso, para eu remunerar melhor meus colaboradores, para eu crescer com menos dor, para eu não abrir mão da minha vida social, da família, da coisa, para conseguir ter tempo, né, e equilíbrio entre resultado e tempo, né, que é o tempo é o ativo mais importante que a gente tem na nossa vida. Então, um pouco disso. Então, eu queria pedir aqui para começar, você falar rapidinho aqui, explicar o que é a sua empresa, que pé que ela está
né? Quantos colaboradores você tem e como é que estão aí, como é que ela está atualmente no processo de crescimento? Top. Hoje, como eu falei, eu tenho a Amor Informaturas. E uma das coisas que eu mais me preocupo também é justamente isso que você acabou de falar, que, por exemplo, a gente se preocupa muito com quanto é que eu vou ganhar, como é que eu vou ter de lucro, etc. Mas a gente para de se preocupar um pouco com como é que eu vou valorizar o meu colaborador, que faz a empresa geralmente rodar, e não é você diretamente. E hoje a Mas, gente tem a Amor Informaturas no interior da Bahia, a gente fotografa na Bahia inteira praticamente. Nosso comercial foi aquele negócio que eu já tinha comentado com você. Não existe. Eles que vêm pra gente. não, isso E é aí a galera que vem pra gente. maravilhoso, porque o tanto de oportunidade que tem isso na mesa, né? Mas enfim, mete bala. Exatamente. E aí o que acontece? A gente tem hoje mais ou menos umas 18 pessoas no total. E aí dentro dessas 18 pessoas, cada um com sua função, lógico, e a gente tem muito, eu acredito muito no modelo mais startup, assim, tipo, que a galera fique mais, vive sua vida ali, tipo, cada um no seu home office. Logicamente a empresa inteira não é assim, mas eu acredito muito nesse modelo. Eu acho que dá liberdade para as pessoas. E tecnicamente a empresa hoje ela tem aproximadamente 60 a 70 turmas, aproximadamente aí Uhum, uns 2.100 a 2.500 alunos, é o que a gente tem hoje. Tecnicamente a uhum, empresa está nesse pé aí. A gente fatura aí mais ou menos uns 700 mil a 1 milhão ano, mais ou menos isso aí. uhum, Hoje massa. a empresa também não tem dívida, etc, 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 etc. Essa parte estrutural tá legal. O que não tá ruim é a parte de processos e tal. Como eu falei para você, que se eu for crescer, eu preciso tanto explicar e mostrar um modelo de negócio tudo pronto para quem eu estiver crescendo, quanto ter para dentro também, né? Porque senão vai precisar de mim de novo. Massa. E qual que é o seu objetivo de crescimento, Lucas? Me fala um pouquinho o seguinte. Hoje você já diagnosticou bem, né, para processo, né, para estruturar o crescimento. E qual que você falou, ó, dois grandes pontos, né? Processo para crescer, acho que você cravou. Venda, né? Você me falou uma coisa muito interessante, é o seguinte, eu vendo hoje com o que eu faço, eu nunca vendi, né? Acho que você falou assim, o pessoal vem e quer meu produto e você vende totalmente orgânico, é isso mesmo? Exatamente, velho. Exatamente. Nunca fiz uma prospecção numa faculdade, pra você ter ideia. Massa. E além de processo e venda, tem algum outro ponto que você considera muito relevante de desafio desse crescimento do seu negócio? Tenho. Aí, no caso, é um negócio mais pontual, é mais técnico. Por exemplo, entrega de foto. Isso é, por exemplo, sempre com a inteligência artificial agora vai melhorar absurdamente. Já está melhorando absurdamente. Eu acho que é mais parte Uhum, técnica de fotografia, não é nem parte de negócio, sabe? entendi. Que Aí é vai, uma parte de evolução do processo é, técnico interno da empresa. que vai ter que existir o tempo inteiro. Se você parar, você morre. Uhum. E qual que é o sonho hoje, cara, de crescimento da empresa, Lucas? O que você está pensando? Assim, qual que é o seu sonho grande? Assim, vou crescer a empresa, quero ir em tal lugar? Como é que é a forma que você imagina crescer a sua empresa? Rapaz, eu penso hoje em ter um Amor em Formaturas, só explicando um pouquinho da Amor em Formaturas. Amorim, meu nome é Lucas Amorim, e a gente teve a ideia do amor em alguma coisa, professor em inglês, Amor em Formaturas. Eu tenho a ideia de colocar amor em Sampa, amor em Floripa, amor em BH, amor em Salvador, amor em, no mínimo, todas as capitais do Brasil. Esse é meu Muito sonho. massa, sonho grande. Esse é meu sonho. Todos os lugares têm um Você já Amorim. tem algum plano para isso, cara? Você já tem algum plano para esse crescimento? Ou é agora que é o que você está começando a desenhar? Realmente esse é o ponto que você está, de começar a imaginar como isso vai funcionar? Eu tenho um plano mental, vamos dizer assim, do que eu quero fazer. Não tenho estruturado ainda o que eu quero fazer, justamente porque eu estou estruturando dentro de casa para Uhum. ir para as próximas etapas. Mas eu já tenho mais ou menos ideia que eu quero. Eu estou meio que na dúvida hoje se eu faço uma parte, por exemplo, tipo a Vibrant, franquear ou uma Uhum. administração interna. Compreende? Por exemplo, colocar várias Amorim sendo dirigida por uma sede base. Massa, muito massa. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, fazendo um overview aqui do que você disse, assim, toda empresa ela passa por um processo básico de estruturação, né? Estruturação para crescimento. Assim, você já é uma empresa consolidada, né? Uma empresa que tem uma das coisas mais interessantes do processo de uma empresa é um produto muito bom que as pessoas te procuram e você falou que não faz venda, porque na verdade você nunca fez uma prospecção. Todo mundo te procura organicamente, né? Isso é incrível.
Só que, antes de eu falar um pouquinho sobre a estruturação para crescer, acho que a reflexão é o seguinte: independente de você falar que vende ou não vende, não fazer prospecção, todo empreendedor é vendedor, né? Porque a venda ela não está no processo de ir na faculdade, né? A venda ela está no processo de comunicação. Então, toda vez que você está conversando com um colaborador, você está vendendo uma ideia. Toda vez que você está conversando com um cliente, obviamente que ele chegou até você, com certeza você faz uma venda com encantamento muito forte, até porque a sua conversão você falou que é muito alta, né? Você vende e as pessoas que chegam até você, se fecha, você tinha comentado comigo que fecha grande parte dos clientes que chegam para você. Isso, nosso pitch de venda também é um pitch de venda bem estruturado, que é, por exemplo, Legal. é um pitch de venda bem legal, já fiz até para algum do pessoal do Conofor, fiz esse pitch de venda para mostrar para eles, para uns 3 empresários mais ou menos, todos eles não precisaram assistir nem metade. Então, assim, é um pitch de venda muito bom. A questão é eu fiz inclusive como é o nome dele? Acho que é Hernandes, parece. Hernandes? O meu sócio, o Everdan. É verdade, isso. Eu fiz para ele também. Mas... E aí, assim, é isso, essa estruturação de venda, a venda aqui dentro a gente não faz a venda lá fora. Mas, bom, vamos lá, cara. Assim, vamos tentar organizar essas oportunidades aqui na mesa. Empresa bem estruturada, né, para funcionar hoje na Bahia, né, demanda passivo, que é ótimo. E acho que você tocou num ponto essencial do processo de toda empresa, né? Toda empresa é formada por processos, pessoas, e a soma desses dois é igual a resultado. Basicamente, toda empresa é formada com isso. Você falou um ponto muito importante, que é o seu desejo de crescer, e você está entendendo se você cresce por franquia, ou se você cresce, chama orgânico, né? Que é bootstrapping, com o seu próprio dinheiro, e acho que é uma decisão, assim, essencial da forma como você vai crescer. A questão é que os processos, independente, aí eu vou te dar um primeiro insight que eu acho importante, que é independente se você for virar uma franquia ou não, uma franqueadora, você deveria refletir para virar uma franquia. Por quê? Toda empresa deveria se pensar como uma franquia. Porque franquia nada mais é que estruturar o processo e o know-how de forma que você fique de maneira organizada para conseguir replicar isso para outras pessoas. Só que se você não for ter franquia, você tem um processo para você fazer internamente. O modelo de franchising, ele é a junção de processos, que são processos estruturados, o know-how, que é como você faz. Então, você tem hoje um produto diferenciado, porque você sabe alguma coisa muito massa, você sabe muito bem, né, como que tira foto, a melhor forma de treinar um vendedor, um fotógrafo, como que você capta essas imagens, como você faz esse processo. Ou seja, isso é o know-how. E o outro ponto, que é o que você também já está colocando na mão, é a marca. Ou seja, marca Lucas Amorim, Amorim São Paulo, Amorim tal. Ou seja, esse tripé é o tripé básico do franchising, de franquia. Independente se você for franquear ou não, minha sugestão para você finja que você vai virar uma franquia e faça o processo, porque esse processo vai te dar uma clareza absurda para o seu próximo passo, que é a expansão. O processo que você está falando aqui, né, o processo de organizar um processo, ele é essencial para o crescimento, porque se você hoje não tem um processo estruturado, organizado, e aí, né, depois a gente pode entrar mais profundamente, mas como organizar os processos estão documentados para que você consiga replicar isso em escala. Porque quando você replica um processo que não está estruturado, documentado, você replica o caos. Porque imagina você abre a Amorim São Paulo, aí você começa a fazer lá. Esse cara vai consultar qual processo para conseguir falar, manter a sua qualidade, para manter a sua marca. E na verdade você não vai hoje, né? Seu time está perto de você, você é um líder, seu time vai. Imagina você como é replicar esse negócio em São Paulo. O cara vai chegar lá, ele tem outra cultura, ele tem outra cabeça, ele vai falar assim: que Amorim o cacete, eu vou fazer do meu jeito aqui que eu já sei mais ou menos. Às vezes o cara é do mercado. Ou seja, esse tripé que é marca, né? Marca, know-how e processo é o tripé básico de expansão do franchise. Por que o modelo de franquia ele é muito forte? Porque ele é muito importante, porque ele é muito valioso. E ele, só para você ter noção, ele cresce acima da economia, muito à frente da economia sempre, porque nada mais é que pegar um modelo que funciona e replicar. Qual que é o grande erro dos empreendedores na hora de franquear um negócio? Ele pega um modelo que não está pronto, ou que não está estruturado, ou que não tem uma marca forte, ou que não tem o know-how consolidado, e sem esse tripé, e fala assim, vou expandir. E aí você, por exemplo, te dou alguns exemplos. Se você não tem processo, provavelmente eles vão fazer diferente do que você está fazendo. Então, a sua garantia de qualidade vai embora. Sim. Na marca, é uma provocação que eu vou te fazer é o seguinte, Lucas Amorim, né, provavelmente, a marca que você criar, Amorim
em Florianópolis, Amorim e tal, se ela não tiver devidamente registrada no INPI e com a defesa correta, você pode criar uma empresa foda, vai ter a marca em todos os lugares, e aí vai vir um cara e fala, opa, peraí, essa marca já está registrada. Ele derruba tudo que você tem, que é o mais importante do seu negócio no crescimento, que é a marca. Então, esse processo desse segundo. E o terceiro, que é documentar o know-how. E assim, como que documenta o know-how? De várias formas. Uma delas é gravar vídeo. Vou gravar um treinamento em vídeo para gerar escala e que garanta que esse cara está aprendendo o seu know-how. Isso não é fácil, porque você tem que ensinar, às vezes, um cara que hoje você treina o seu time, que vai estar lá longe, né? O Brasil é um país continental, que vai ter outra cultura, outras coisas, você vai ter que treinar esse cara. Mas, em resumo, cara, obviamente estou trazendo um pouquinho essa visão do franchise, que é uma dúvida muito recorrente dos empresários, como crescer o negócio. Franquia é excepcional para modelar o seu processo de expansão, independente do que você for fazer. Então, uma sugestão que eu falei é o seguinte, vai fazer franquia ou não, pense em franquia como um modelo para você formatar a sua expansão. E aí, assim, isso faz sentido para você? Que pé que você está nesses três pilares? É isso. Por exemplo, exatamente como você falou, velho. Dentro daqui, eu tô aqui. E por mais que eu, graças a Deus, consegui literalmente passar praticamente todas as funções mais operacionais, tanto que hoje sou fotógrafo justamente porque gosto de fotografar ainda, quando eu vou, mas a gente está literalmente, faz sentido demais, e eu estou literalmente nessa parte de documentar, que eu acho que é a parte mais difícil. Que, por exemplo, a marca a gente já está consolidada, porque assim, a Amorim Formaturas, que é o que é hoje, já tem 5, 6 anos. Eu já sou fotógrafo na região há 13, 14 anos. Então, assim, a gente já tem literalmente know-how. Mas documentar isso é mais complicado, entendeu? Por exemplo, a parte de gravar vídeos, essas coisas, para mim é até um pouco mais fácil. O caso é literalmente ter um processo assim, burocrático. Assim, vou fazer como cadastrar uma venda no CRM, por exemplo. Tem que ter esse, para mim eu concordo, tem que ter, eu acho que tem que ter mesmo. Porque senão não é mais Amorim. Aí é outra coisa agora. Exato. O que mais acontece, Amorim, é o seguinte: o cara cria um processo foda aqui, e aí quando você vai fazer o negócio, você não estrutura o processo de venda, como é que estrutura esse processo, né? Como é que faz esse negócio funcionar? E aí o cara vai lá e cria. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e cria um monstrinho, porque o seu outro cara vai pegar toda a sua qualidade Amorim, vai fazer e vai jogar no chão, porque ele não vai seguir o seu processo ou não vai fazer do jeito que você gostaria. Então, assim, a principal defesa na expansão é ter um processo minimamente estruturado, o ideal é bastante estruturado, para você fazer o processo de venda. E você me falou é uma coisa muito interessante, porque assim, o seu perfil comportamental, eu estou chutando, eu estou te analisando aqui, você é um cara muito mais voltado para a parte comercial. Você é um cara que fala muito bem, conversa muito bem. Você fala até com dor da parte de processo. Você fala assim, mas o processo burocrático até dói aqui a cabeça na hora que você faz. É isso mesmo? É quase um infarto, conhece? É isso, tipo assim, eu fiz eu faço de vez em quando e fiz alguns, como se fossem testes comportamentais. Inclusive, eu fiz um com o Dalcin que me deu do DISC. Massa, DISC, excelente ferramenta para perfil comportamental. Isso. Influência e dominância, se não me engano, né? Isso. Pô, maravilha, perfil de empreendedor. O meu deu aqui. E os outros deu onde? Não dá nem pra ver a mão. Essa aqui, ó. Essa aqui. Cara, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio. Você tem o perfil alto DI, né? Executor e influenciador, que é o perfil, tipo de empreendedor que você tem, é o perfil desbravador. Vai para cima, abre mercado, não tem medo, vai lá, mete o peito. Se precisar fazer live, live vai fazer live. Precisar fazer palestra, vai fazer, e conversa e vai, é comunicador, expansivo, vai para fora. Qual é o grande dor do perfil do empreendedor? Ele sai abrindo porta e não vai fechando. Exatamente. E não vai estruturando. Então, se você... o que é essencial nesse processo? Você entender que você precisa de alguém
e você pode ser um gerente, pode ser uma consultoria, que precisa organizar o processo interno da sua empresa para que você consiga efetivamente gastar a sua energia e as suas principais habilidades e competências para fazer o que você é bom. Por que que é muito comum? Você começa a expandir sua empresa mais. Você já está toda a Bahia, mas vamos supor que você quer sair de 2 para 4 mil alunos, para 5 mil alunos, para 10 mil alunos. Hoje você consegue dominar esse processo. Quando esse processo cresce muito, se ele não está estruturado, ele vai virando assim, uma série de problemas e o caos se instala. E você que tem uma energia foda para vendas, você fala que não vende, mas você vende muito, né? Vem, né? Na hora que você está ali, você vai começar a gastar seu tempo para resolver problema processual. Então, assim, cara, é essencial no seu processo de crescimento estruturar processos, estruturar quais são os indicadores chaves do seu negócio que você vai analisar para conseguir acompanhar essa próxima unidade que você vai abrir. E no franchising e no franquias, existe uma coisa muito importante, é uma unidade piloto. Depois que você estruturar essa primeira parte de processo, esses 3 pilares que eu te falei, da marca, do know-how e do processo de maneira bem feita, o ideal é abrir uma unidade piloto. Então, assim, vou abrir e, assim, o ideal é que seja o mais próximo possível de você, que não seja no Amapá. Então, vou te dar um exemplo. A primeira franquia que me pediram da Viva foi no Amapá. Eu estava em Juiz de Fora, eu abri em Belo Horizonte com uma franquia piloto, uma unidade piloto, e me pediram, eu falei assim, cara, o Amapá, um cara que eu conheci e tal, abre aqui há 15 anos atrás. Eu falei, pô, será que eu vou abrir? O cara queria muito. Se eu tivesse aberto, era possível eu não estar aqui hoje. Porque como que eu estruturo um negócio que eu não tinha nada estruturado igual você, tá? Não tinha nada estruturado. E aí eu falei, cara, como é que eu vou abrir uma franquia lá? Então eu fiz o dever de casa. Qual que é o dever de casa? Processo, estruturei. Peguei quais pessoas eu precisava para tocar esses processos dentro de uma unidade piloto, organizei isso dentro do negócio, e aí, quando eu fui expandir franquias, eu falei, eu já sei o que eu preciso ter de processo, eu já tinha pronto o desenho de processo, e eu falei, eu preciso que você tenha essa e essa pessoa para conseguir perfil comportamental para conseguir expandir essa operação. Então, esse processo da unidade piloto, ele valida todas as dores e te ensina como você faz uma gestão à distância. Então, se você fosse abrir, eu falo assim, pô, abre onde? Abre em Salvador. Ou abre no mercado mais próximo, sabe? Abre, não sei, talvez Vitória, uma capital, caso seja capital realmente o modelo de negócio. Ou seja, validar o modelo de expansão através de uma unidade própria, através, né, de um projeto piloto, é muito importante, porque você vai acabar tendo que te exigir muitas ferramentas de gestão que você vai ter que precisar mudar a sua cabeça, que hoje você não tem, porque o seu negócio não te demanda esse nível. E aí você começa a ter que liderar líderes. Sim. E aí você começa a ter que liderar pessoas em outro nível de liderança que vai exigir novas habilidades e comportamentos para você crescer a sua empresa. E essa, Amorim, é a grande dor dos empreendedores, que é, a partir do momento que você quer crescer um negócio, você precisa aprender a fazer líderes. Porque quando o líder começa, você hoje, você tem que obrigar as pessoas, né? Você treina as pessoas para fazerem as coisas. Quando você começa a ter líderes e você abrir mais uma, duas, três unidades, você precisa ensinar os empreendedores, o líder, a fazer as outras pessoas a fazerem. Então você deixa de fazer, ensina a pessoa a fazer. É a única forma que você consegue escalar o seu negócio e formar líderes. Então você precisa ser um grande formador de líderes para conseguir expandir. Porque o processo já vai existir. Mas só toca um negócio seu quando você tiver outro líder conseguindo gerir aquela operação, senão todos os problemas vão acabar voltando para você de novo. E aí vira um grande problema dentro do seu negócio. Enfim, esse é o processo. Ele não ele é simples, mas ele não é fácil. Ele precisa ser feito. Qual é o problema? Agora, os empreendedores não quer fazer, porque você sai muito da zona de conforto para fazer, né? E aí o meu ponto para você e aqui, só fazendo uma parte, né? Eu vou fazer quinta-feira. Estamos fazendo só um lembrete aqui para a turma, que aí depois a galera vê muito essa live depois e tal. Quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma masterclass: como crescer uma empresa lucrativa e autogerenciável sem depender do dono para tudo, que é muito dessa conversa, ou seja, como a gente consegue crescer um negócio sem que a gente perca nosso tempo, nossa vida, família, que a gente invista o dinheiro acabe, ou seja, o que a gente precisa pensar, precisa estruturar para conseguir crescer um negócio lucrativo. E a minha pergunta para você, Amorim, é o seguinte: diante disso,
né? Quais são os desafios agora que você precisa, na sua visão, enfrentar para conseguir crescer o seu negócio? Hoje, seu negócio, o que você precisa enfrentar agora para conseguir crescer? Depois dessas informações que você me passou, agora eu sei exatamente onde é que eu tô. Que é, já queria fazer o piloto, só não sabia que era um piloto. Já Ah, sei a maravilha. cidade que quero fazer e já tá tudo. Essa parte do que fazer, por ser esse empreendedor mais nato, eu já tenho meio que os caminhos, só que eu preciso colocar eles para o papel, vamos dizer assim. Então, tecnicamente hoje, quero ir para Salvador e fazer esse piloto lá. É verdade, inclusive me falou isso, entendeu? Então, assim, tecnicamente, o que é pra gente, o que é para a Amor em Formaturas acontecer hoje é justamente passar o bastão no sentido de eu preciso de um gestor junto comigo, de alguma coisa. É algo que eu já queria, tipo, já tinha conversado até com o André, com o Dalcin também, com os dois Andrés. E lá no próprio Conafoc é isso. Eu gasto muita energia fazendo coisas. Não é nem questão de saber ou não saber por ser formado em ADM, mas a questão é. Eu não sou motivado a fazer esse tipo de coisa. Então, eu gasto muito mais energia e talvez muito mais tempo que alguém que gosta de fazer um negócio. E é justamente isso. Perfeito. Não tem um problema nenhum de passar responsabilidade ou a liderança. Então, assim, por exemplo, hoje a Amor em Formaturas aqui, ela não necessariamente precisa de mim. Precisa de mim, lógico, para alguns detalhes, algumas coisas, mas ela não precisa de mim, de Lucas, mas com as pessoas que eu tenho aqui dentro hoje. Mas, Massa. mas qual é o caso? Para fazer um piloto, eu não posso remover essas pessoas aqui hoje e jogar para lá. Eu tenho que fazer outras pessoas. Moldar, vamos dizer assim, outras pessoas e fazer essa parada acontecer em Salvador, por exemplo, que é o meu próximo passo. Tanto que já tem turmas lá, só que assim, eu não quero expandir para Salvador como essa empresa aqui. Eu quero que a empresa de Salvador Perfeito. cresça na empresa de Salvador. Entendeu? Aham, Porque senão eu não entendi. vou concorrer com o meu próprio franqueador, com a pessoa que me franqueou a minha empresa, eu vou concorrer com ele. Aham. Aí essas coisinhas assim, é bem, entre aspas, estruturado. Só que justamente o que eu quero é isso, é literalmente ou achar alguém, ou achar um sócio, ou achar um gestor muito foda, um gerente muito foda, um cara, uma pessoa muito foda, para que a gente consiga literalmente colocar isso no papel com mais facilidade. Tá. E Uhum. eu tenho, tipo assim, eu sou aquele cara que eu não tenho. Eu acho que creio igual a você, não tenho muito esse negócio de, não vou passar conhecimento. Rapaz, eu não tenho muito isso não. Tanto que eu também estou lançando uma parte de um curso chamado Fotógrafo 100K, que é como fazer 100 mil reais em 7 eventos. Transformando fotógrafos de Massa. eventos de casamentos em fotógrafos de formatura. Eu acho que hoje o mercado de formatura ele precisa de mais fotógrafos para que melhore a qualidade de todas as fotografias. Massa. Super legal, cara. Bom, vamos lá. Assim, super legal. Acho que você pegou o insight que eu te falei. O que você precisa fazer é realmente criar um piloto para você fazer esse teste. Acho que você falou, já tenho hoje uma estrutura dentro do meu negócio. Ou seja, você já conseguiu hoje fazer a sua estrutura funcionar sem depender de você na operação. E o grande desafio agora é como conseguir estruturar isso para a próxima. Para a próxima, é essencial criar o líder que vai conseguir tocar essa operação como você toca. E aí vem uma reflexão importante, Amorim, nesse processo de formação de líderes e de expansão, que é efetivamente conseguir passar o seu aprendizado para esse líder. Como que faz isso normal no início? Você precisa fazer e colocar debaixo do braço, de verdade. Ou seja, esse primeiro, um insight interessante para você, o que eu fiz? Quando eu fui abrir a primeira unidade própria minha para fazer essa modelagem, enfim, a Viva nasceu em Juiz de Fora, e eu tive um desafio que o Neto mandou aqui uma pergunta, que é assim, Renato, boa tarde, tudo bem? Hoje, qual empresa de formatura tem tanta qualidade quanto a Viva? Mas assim, não é uma informação de competição, mas é uma informação importante que é o seguinte, como manter a qualidade num processo de expansão? Essa referência, tipo assim, qual empresa tem tanta qualidade? A Viva é percebida hoje como uma empresa de muita qualidade. Esse sempre foi o meu maior desafio e tenho certeza que vai ser o seu. Porque quando você tem um serviço, um produto de qualidade, você tem que manter a qualidade para expandir. Esse é o maior desafio, porque é muito fácil perder a qualidade.
E aí você vai ter que começar a preocupar exatamente com o que a gente já conversou, que é o processo, o produto, para conseguir expandir isso. E esse ponto, que é o ponto central, é eu quero crescer o meu negócio lucrativo e ele tem que parecer que é o Lucas que está lá na ponta. E aí vem um grande desafio, sabe qual que é o grande desafio para conseguir fazer isso? Processo, que nós já conversamos muito, está claro, né? Ficou claro aqui a necessidade. Pessoas. Dentro de pessoas tem dois viés muito importantes. Cultura. Cultura da empresa é o que permite com que a Lucas Amorim, Amorim Fotografia, daí de Vitória da Conquista, seja a mesma que vai abrir em São Paulo, no Acre, no Rio Branco. Então, por exemplo, quando eu fui começar a expandir, eu falava assim, como que eu vou conseguir fazer uma empresa bacana, legal, igual a minha, que tem um clima massa, fazer, e o franqueado pense parecido comigo para a gente conseguir ter esse mesmo perfil de atendimento ao cliente. O que eu fiz? Eu comecei a estudar, depois de muito tempo, falei, cara, é a cultura. E eu comecei a estruturar a cultura da empresa para que eu conseguisse replicar o comportamento e atitudes que a gente tinha dentro da Viva Brasil para que todo mundo agisse igual. Então, hoje, eu sei que a Viva do Acre, e a Viva do Rio Grande do Sul, e a Viva de Palmas, e a Viva São Paulo, a Viva Rio e a Viva BH, hoje, apesar de serem empresas diferentes, com sócios diferentes, todo mundo, de maneira geral, tem muito próxima mentalidade e comportamento de como agir para resolver os principais problemas. Aí todo mundo sabe que tem que ter o cliente em primeiro lugar. Então, isso é um valor da nossa cultura. Existe um valor da nossa cultura que chama Good Vibes Viva, que é ter good vibes no dia a dia, buscar felicidade para conseguir ser feliz, para ajudar o cliente. Então, assim, um insight que eu acho muito importante para você refletir esse processo de expansão seu é como você consegue replicar a cultura da Amorim Fotografia Formaturas para as próxima unidade sua, que vai ser a unidade piloto, e depois que você validar esse modelo, como você estrutura isso para crescer pelo Brasil. Isso é a única garantia que vai te dar que você vai ter o mesmo perfil, o mesmo padrão de comportamento dentro do seu negócio. Porque a cultura, Amorim, ela faz uma coisa muito importante, ela deixa muito claro como funciona a sua empresa, como é que vocês agem, quem que vocês querem, então ela repele as pessoas que não têm a ver com a sua cultura e atrai as pessoas que têm a ver com a sua com o jeito que você age. Então ela é um imã para quem é muito bom. Pô, você é um cara competente, tal, você começa a atrair mais gente competente, você repele, porque daqui a pouco você vai ter que fazer isso em escala, você vai ter que contratar em escala, você vai ter que, né, às vezes, demitir em escala, vai ter que gerir em escala, e aí você começa a mudar o desafio do seu processo. É uma pergunta que eu vou te fazer, né? Essa cultura, você já está pensando nela? Ela já é alguma coisa clara para você? Você já tem um código de cultura? Que pé que você está em relação a pessoas, liderança, cultura aí já no seu negócio? Como é que funciona aqui no estúdio hoje? Hoje a gente não tem uma cultura no papel, mas uma coisa que a gente fala muito, principalmente para os fotógrafos, logicamente que dentro da empresa também, ela não foi falada, ela não foi explicada, que é algo que eu queria muito, que eu gostaria muito. Mas como foi muito no braço, ela foi sendo feita, sendo feita, sendo feita, sendo feita, sendo feita. E hoje é tipo assim, é um ambiente como se fosse família, sabe? Mesmo não tendo família. Mas lá também tem os erros e acertos, mas é um ambiente de família. Tipo assim, a galera é uma galera tipo, bem família, bem traz muito essa parada de, tipo assim, da galera se juntar mesmo, se precisar eles estão ali mesmo. Então, assim, é uma galera que tecnicamente a cultura é como se fosse união, sabe? União e família. Eu acho que isso é bem importante. Mas não está estruturada, escrita. É mais intrínseca, vamos dizer assim. Uhum. Bom, assim, entendi o que você disse. Vamos ter umas reflexões importantes aí. É porque é o seguinte, replicar o clima família num negócio só É fácil, né? não é fácil. É fácil para quem é bom. Você é um cara bom, bom empreendedor, então você está dizendo que é fácil, eu estou concordando com você. Mas replicar o clima família em outra sede que você não está presente no dia a dia é um desafio gigantesco. Sim. E vou te fazer uma outra provocação. Quando eu fui definir a cultura da Viva, estudei muito. Eu pesquisei as 10 maiores culturas do mundo que eu acreditava: Disney, Netflix, Hotmart, Rock Content. Eu peguei todas que eu acreditava e achava interessantes e vi para montar a nossa, que já existia, mas eu fui consolidar isso. Uma das coisas que eu li
na cultura é muito interessante, é o seguinte. A gente cria uma empresa, a gente cria um clima familiar na empresa. Isso é muito comum. Acho que a grande maioria das empresas, das 25 milhões de CNPJs do Brasil, grande parte que segura a maioria dos empregos são os pequenos e médios empreendedores. E esses pequenos e médios empreendedores, em geral, você dedica a sua vida ali e você realmente fala, cara, eu preciso, eu crio um clima familiar. E você, às vezes, tem um clima mais massa na sua empresa do que o cara tem na casa dele. Isso é muito comum, né? Infelizmente. E aí, o clima familiar, ele é muito bom, porque você está junto e você ajuda todo mundo a crescer. Isso é o papel do empreendedor iniciante, que você já foi, que você está lá no dia a dia, você pega no chifre do boi, você constrói na raça. Esse é o empreendedor legítimo que começa. A fase 2 da sua empresa é a profissionalização desse processo, dessa estrutura, da liderança. Existe uma quebra de paradigma entre o familiar e a profissionalização. E essa Eu tô quebra de nessa fase. paradigma... Oi? Eu tô justamente nessa, porque, por exemplo, agora eu dei uma afastada da equipe inteira, tanto por estrutura, que a gente abriu uma outra estrutura aqui na cidade, então a gente estamos separados há um bom tempo já. Tá. E até eu acho que provavelmente para todo mundo que estiver começando é um baque muito grande. Por exemplo, você vê todo mundo saindo e você não tá lá. Então, assim, isso já aconteceu comigo faz uns 2 anos já, mas tipo assim, eu acho que é importante trazer, principalmente para todos os momentos que você tiver na empresa. Então, a primeira vez que eu vi todo mundo saindo, e eu nem sabia que eles iam sair antes, eu, tipo, eu tava em tudo, foi um baque. E aí, ao mesmo tempo que foi um baque, eu fiquei muito feliz. Ah, Porque agora não era mais comigo. Se ligou? Eu falei, caralho, que top, que tem a bosta. dor, né? Não, aquela dor é o seguinte, né? É o pai que tá ali e fala assim, eu quero, faz e assim, e todo mundo te treina, né? Massa. E aí a segunda coisa é o seguinte, que aí você delega, e aí você começa a delegar, acompanha, solta, e uma hora você solta, né? E a pessoa vai. E dá aquela dor, será que ele vai fazer tão bem quanto eu tô fazendo? Será que, né? Começa Sim. aquelas questões. Mas você E tá aí, num você caminho já... muito legal, que você ficou feliz. Você ficou feliz. Só complementei essa porque assim, você ficou feliz, mas a grande maioria dos empreendedores começa a soltar, ele quer, na verdade, ter controle e microgerenciar. Então, essa mentalidade sua de eu fiquei feliz é muito importante, porque quando você vê que eles estão fazendo a coisa numa qualidade, às vezes não vai ser igual, mas já estão no caminho ali do nota 7, 8 fazendo, fala, cara, eu preciso abrir mão do operacional da minha empresa, e essa é a mentalidade estratégica. Eu vou abrir mão do operacional da minha empresa para eu começar a ser mais estratégico. E a partir do momento que você faz, que é a que você está começando a viver agora, de sair do operacional para ir para o estratégico, é a grande virada que a sua empresa precisa para crescer de forma lucrativa, para crescer sem depender de você para tudo. Porque você começa a assumir funções mais estratégicas e pensar no que a gente está conversando, um modelo de negócio. Como eu formo mais líderes? Como é que eu estruturo o processo se eu vou contratar uma pessoa e a operação que já está estruturada, funcionando, você já capacitou alguém para fazer, você começa a sair do operacional, para de apagar fogo, para de dar coisa, porque isso está a roda está começando a girar e as engrenagens estão funcionando, você tá só, aí você começa só a azeitar e aí você só orienta, corrige o processo, você não precisa estar lá dentro do processo. O outro oposto disso tem que ter muito cuidado é que a delegação, muitas das vezes o empresário quer fugir, porque na verdade está cansado ali do operacional e ele acaba delargando ao invés de delegando. E ele larga na mão do polícia e fala, agora ele vai fazer, eu não quero saber, ele vai fazer, e não acompanha. E aí gera um problemaço, porque a operação vai lá para o buraco, começa a ter muito problema, e aí o empresário tem que voltar e passar muito tempo na operação de novo para arrumar a casa. Então, esse processo entre operacional e estratégico que você está iniciando, né, já tem feito, ele é muito importante que ele seja feito de maneira bem pensada, não fugir para o estratégico, mas fazer de maneira estruturada, porque aí você tem tempo e energia para focar no estratégico, mas ao mesmo tempo você continua acompanhando e vai soltando saindo, até que você tenha pessoas capacitadas, um gerente, um supervisor, um gerente, que Sim, consiga fazer, e às vezes faz melhor do que você. Porque isso é que é o com certeza. objetivo. E acho que é essa a realidade. Eu quero que esse cara seja melhor do que eu. Né? Como é que tá Eu esse juro, ponto hoje aí? eu quero Transição. eu quero ser o pior daqui do estúdio. Eu quero ser o Como pior é que é? de foto. Eu quero ser o pior na foto. Eu quero ser o pior no máximo de coisa que eu puder, que eu quero ser o pior. Excelente. Esse é o caso. Então, assim, por exemplo, hoje,
A gente tem alguns fotógrafos, a gente trabalha, tipo assim, outra parte da fotografia, que é isso. Geralmente eu tento fazer as coisas tudo pensando no escalável. Na parte da fotografia operacional mesmo. Tipo assim, vou lá fotografar e tal. Acho que um grande problema, acho que em todas as empresas de fotografia é o seguinte, velho, onde é que eu vou achar freelancer? Como é que eu vou contratar freelancer? Não tenho como fazer isso. E eu acho que é uma coisa que toda empresa de fotografia precisa de fotógrafo. Então, você treinar aí no mínimo 2, 3 fotógrafos, 4 fotógrafos e deixar eles como seus líderes, você consegue pegar literalmente qualquer freelancer e fazer aquilo que a empresa precisa. Porque quem vai estar na cara, na frente ali, fazendo, estruturando e fazendo acontecer é o líder que você treinou e colocou lá. Então, é a forma que a gente faz hoje, por exemplo. Quando a gente tem 2, 3, 4 formaturas no mesmo dia, eu não consegui em todas. O que eu faço? Me divido em 3? Não. Sacou? A gente desenvolveu um método de qualidade de fotógrafo, por exemplo, F0, F1 a 5, F5, F6 a 10 e F11 a 14. Cada F tem sua função. De F0 tem a função dele e F1 a 5 tem outra. Por exemplo, F1 a F5 são os fotógrafos líderes, que fazem o evento literalmente acontecer. Só que uma modalidade que não existia dentro da fotografia do Brasil, creio eu, é o F0, que é os fotógrafos que só fazem volume. O que são fotógrafos que só fazem volume? O fotógrafo chega no começo do evento para fazer os ensaios. Eu não preciso de 10, 20 fotógrafos na formatura, mas isso só me atrapalha, vai sair fotógrafo na foto. Então, quando eu coloco um F0, eu tenho 10, 20, 30 fotógrafos no começo do evento, faz um bocado de ensaio lindo, depois eu deixo só a equipe base para fazer a formatura acontecer, que é o que eu preciso. São só para os momentos específicos. Então, é isso, por exemplo. Eu Cara, acho que muito o massa. processo massa só não está no papel. Ah, legal. Então, assim, nós já temos um insight poderoso aí, cara. E eu vou te falar um insight muito poderoso para empreendedor igual você. Eu tenho um perfil alto D, alto I, igual o seu. Os empreendedores raízes mesmo, né? Que são os empreendedores que abrem portas, têm esse perfil muito forte, alto D e I, normalmente, não é uma regra, mas em geral. A partir do momento que eu comecei a escrever tudo, a minha vida mudou. Por quê? Você começa a anotar, organizar as informações e você começa a escrever o processo, começa a escrever os insights, começa a aterrissar, fazer download de tudo que está na cabeça para lá e você começa, inclusive, facilitar muito para treinar novas pessoas, para organizar as informações para o consultor que for te ajudar, enfim. E a partir do momento que você, como empreendedor, conseguir aterrissar esse método, achei super legal, por divisão de fotógrafo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje nós fazemos no ano, na Rede Viva, 1.300 eventos ao ano. Tempo que eu não estou presente nos eventos, eu não consigo estar presente nos eventos, né? São 1.300 eventos. Então, assim, tem centenas de coordenadores, de funcionários e tal. E aí acho que a reflexão muito simples pega esse método seu, coloca no papel, quem é o coordenador, quais são as atitudes que esse cara tem que ter, o que é o processo que ele tem que fazer, né? O que vai fazer, deixa muito claro assim que você entrega um papel para cada um no dia. Tá aqui o seu papel. Ó, sua função é essa. Imagina que você já faz uma coisa nesse sentido. Ou seja, e aí na hora que você vai começar a fazer isso na outra cidade, você já tem esse papelzinho muito claro. Você não precisa criar. Você já tem um alinhamento que às vezes você vai fazer o alinhamento no dia, o outro líder vai fazer o alinhamento com o seu time. Então, ou seja, você tangibiliza, e é um primeiro grande passo, é aterrissar, escrever, organizar esse processo, e depois começar a divulgar internamente para que todo mundo saiba. Não adianta estar na sua cabeça, tem que estar na cabeça dos líderes, tem que estar na cabeça do time, e aí ele vira orgânico, e aí acaba virando um processo da empresa e faz parte da cultura, que é a forma de vocês fazerem as coisas, né? Enfim, cara, eu acho que assim, você está num caminho super legal. Eu acho que você é um cara, né, muito sagaz, um cara inteligente, então você já está pescando os insights e é exatamente isso o game. Empreendedor, na verdade, o limite da sua empresa é o limite do seu conhecimento. Então, eu vejo que você está um cara que está sempre, pô, você mandou uma mensagem, cara, vamos fazer uma mentoria, eu quero crescer minha empresa no Brasil inteiro. Eu acho foda essa energia, essa energia foda de crescer negócio, eu acho do caramba. Mas eu quero te fazer uma outra provocação. A gente falou de gestão, falamos de processo, falamos de marca, falamos de franchise. E agora é o seguinte: você falou que você não vende. Você falou assim, eu vendo tudo orgânico, todo mundo chega, isso é maravilhoso. Meu produto é top, todo mundo me quer, isso é lindo. Para crescer o negócio, precisa vender bastante. Por quê? Quando você abre um negócio novo, antes, quando você começou, você era um empresário sozinho. Provavelmente você começou sozinho, com um, com dois, e foi crescendo. Sim. Quando você abre um negócio, você não vai conseguir abrir um negócio
com outro empreendedor em outro local, do mesmo tamanhozinho. Você vai precisar de mais estrutura, talvez de mais gente para fazer. E é essencial que você cresça. Ou, assim, eu comparo muito a empresa com o corpo. Né? E o corpo, ele precisa de ter energia, ele precisa fazer as coisas. O que a empresa precisa? Independente se você efetivamente faz prospecção ou não, que é só uma partezinha da venda, aí eu quero só brincar com você, que na verdade você vende muito. Só que você só não faz uma etapa do funil, que é a prospecção, porque todas as outras você faz. Uhum. Você qualifica, você prospecta e você fecha esse cliente. O processo de venda, que na verdade é um grande segredo do processo de venda, é fazer todas as etapas do funil. Quando você chegar em outra cidade, em São Paulo, onde você quiser expandir o seu negócio, para você conseguir crescer com previsibilidade, você precisa dominar a prospecção do seu negócio. Senão, você vai ficar refém das pessoas quererem te procurar. Isso pode acontecer rápido, você tem uma marca legal e o pessoal ficou sabendo, mas se você não fizer um marketing legal, se você não fizer em lugares que tem muita concorrência, talvez você pode demorar 2, 3, 4, 5, 10 anos para ficar famoso. E talvez o seu negócio não aguente esperar o fluxo de caixa. Então, é essencial estruturar um processo de venda bem feito, prospecção, as etapas básicas do funil, e aí depois dá para aprofundar a prospecção. O que é? Como que eu capto esse lead? Quais são os tipos de cliente que eu quero? Eu quero um cliente A, B, C. Qual é o tipo de produto que eu entrego? Esse cara entrou, como é que eu qualifico? Esse cara realmente está pronto para me comprar? Será que, na verdade, ele está num momento que não é um momento de compra? E aí, depois você joga para negociação. Eu vou negociar as dele. Eu tenho estruturação do processo de negociação. Você falou, tem um pitch de venda massa. Como é que o seu vendedor faz isso? E na negociação, como é que você negocia e fecha esse processo bem feito? Então, assim, a minha provocação é uma brincadeira, óbvio. Eu sei que você tem, né, consciência, tanto que você falou, pô, eu quero começar a vender em escala. É esse processo bem estruturado num CRM, com treinamento de vendas bem feito, é o básico para conseguir abrir novos negócios, abrir novas frentes e gerar receita, que é colocar oxigênio para dentro do corpo para que uma empresa não dependa e fique refém do cliente acordar, espreguiçar e tipo, resolver te procurar. Né? É assim, óbvio, eu estou exagerando um pouco no processo, mas numa empresa nova talvez você não tenha esse tempo. E outra coisa, Você concorda com isso? Como é que você enxerga esse processo de venda e o seu desafio agora? é isso. Por exemplo, os processos que eu faço com mais energia, que é a própria venda final e a parte da fotografia e tal, os processos são mais bem treinados, sabe? Tipo assim, a galera é mais bem treinada porque eu sou o cara que tá treinando a pessoa ali mesmo. Então, assim, é um pouco mais fácil para fazer. Então, assim, por exemplo, os vendedores, os fotógrafos são talvez as pessoas mais bem treinadas aqui do estúdio. Porém, as outras etapas do estúdio, eu preciso de pessoas ainda melhores porque eu não tenho total conhecimento para treiná-las. E aí entra numa coisa muito importante, por exemplo, é maravilhoso a gente pegar aqui e trazer as pessoas virem até a gente se a gente precisar ir literalmente atrás deles, por mais que a gente faça algumas besteiras. Por exemplo, a gente tem parceria com a Atlético, parceria com algumas coisas, mas não ir fazer prospecção literalmente. Mas isso aí não entra a questão da grana mesmo. Entra grana, mas não entra grana, por exemplo, hoje, para eu contratar um gestor foda. Porque um gestor foda custa um dinheiro legal. Então, assim, eu preciso fazer essa parada acontecer pra... Não adianta nada, por exemplo, velho, Lucas está vendendo orgânico, seu serviço é maravilhoso, cara, perfeito. Rapaz, eu prefiro vender em escala 1000 vezes. Porque se eu vender em escala, eu tenho como contratar e o melhor, valorizar as pessoas que eu tenho aqui dentro, que é algo que talvez a gente não faça. Entendeu? E valorizar as pessoas é muito importante. São as pessoas que fazem muito legal. Pega a engrenagem, coloca ali, para botar no lugar certo, para botar do jeito certo para rodar. Se você não faz isso, você não valoriza essas pessoas, mais cedo ou mais tarde você perde. Se você perde, principalmente se você não tiver o processo estruturado, que é o meu caso hoje, velho, você vai ter que treinar uma pessoa do zero, sem ter nada estruturado. É como se você fechasse a empresa e abrisse outra do zero, só que no mesmo lugar. E com tudo rodando, tudo funcionando. Você abre um corpo e ele está funcionando de boa. Muito massa, cara. Assim, acho que você tem um cara muito consciente, a sua visão está clara. O processo de venda ele é essencial para a escala. Né? O processo, a única forma de você crescer o seu negócio com lucratividade é realmente ter um processo de venda bem estruturado. Eu chamo de máquina de vendas, é a máquina de vendas bem azeitada. E sabe qual que é a magia, Aurim? Você tem um produto bom, né? É que quando você organiza o processo de venda de maneira estruturada,
com o pitch, né, com a proposta de valor clara, com um negócio legal, e joga isso no CRM, treina essa galera, que é o que você fala que, né, que você sabe fazer e você precisa escalar, você consegue fazer com que depois você comece a analisar, e a escala ela te possibilita isso, dados, para você tomar decisões cada dia com etapas no funil. Eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui. Aí você passa, né, obviamente você faz uma gestão muito próxima da venda, você começa a gerir a vendas através dos dados. E aí vai te dando uma clareza absurda onde você tem que apertar a chave para você crescer a sua empresa, para ter mais margem e para trazer mais clientes que queiram realmente comprar o seu produto. Você fala, cara, eu estou fechando muito cliente, mas esse cliente aqui, cara, eu não quero. Você tem que demitir esse cliente, porque na verdade ele não faz sentido para o seu negócio. Talvez ele está te dando mais problema, dor de cabeça do que às vezes realmente. Então, essas decisões na parte de gestão de vendas, elas te possibilitam ganhar mais grana para você contratar um gestor foda, para você ter, né? E assim, a grana do negócio, ela significa a possibilidade de investir mais, de pagar melhor os outros, e acho que é um ponto-chave, cara. Como eu faço para melhorar o meu time, investir no meu time, ter gente boa do meu lado, crescer essas pessoas para virarem, às vezes, né, gerente, às vezes para virar até seu sócio, né? Essa grana te possibilita você ter fôlego para conseguir crescer o seu negócio de maneira lucrativa, sem depender de você para tudo, e criar uma máquina de vendas incrível, que você não dependa do mercado ou do concorrente. Você domina a sua máquina com previsibilidade, que é dados, né, e fazer ações em cada etapa do funil. E sem então, assim, acho que... Justamente sem dados, você fala, eu contrato o cara agora ou não? Eu vou para Salvador agora ou não? Se você não tem dados, você não fez, velho. É no riscozão. Por mais que você possa, é no risco igual. Se você tem os dados, pode ser até mais apertado, mas você sabe que é mais apertado. Se tá folgado, você sabe que tá folgado, velho. Essa é a diferença. Exato, é por isso que eu... cara. Entende? Tipo assim, quando eu te falei da consultoria lá, é justamente isso, velho. Tipo assim, velho, eu sei o que eu preciso, mas eu sei que sozinho eu vou demorar 35 anos. Então eu não pretendo demorar 35 anos. Eu não quero, velho. Não quero. Cara, essa é muito massa, porque essa visão de cortar caminho é uma visão, né? Eu já tive muitos mentores, assim, né? Instituições. Então, assim, no começo, quem me ajudou, eu passei num projeto chamado Minas Franquia do Sebrae, e eu fui a primeira turma do Minas Franquia do Sebrae aqui em Minas Gerais, e a gente foi mentorado por vários caras que ensinaram franquia pra gente como franquear. Eu nem sabia se eu ia franquear, mas eu modelei esse processo e tive, pô. Depois a gente passou na Endeavor, maior organização de empreendedorismo de alto impacto do mundo, e eu tive mentor só os caras fodas, né? Igual eu te falei, Hotmart, Rock Conde, a galera fera que foi quebrando esses paradigmas que falou para mim cortar os caminhos. Contratamos a Fundação Dom Cabral, é a oitava do mundo em gestão de negócio, porque estava me faltando conhecimento de gestão exatamente para tomar essas decisões. E o que eu enxerguei foi que colocar o dado na mesa com clareza te dá clareza para a tomada de decisão. E o segundo ponto era me evoluir como gestor, o que eu não estava enxergando para dar o próximo passo da expansão. A Vivo chegou um momento que ela estava com 10 unidades, eu falei, porra, 12, estava batendo o teto. Eu falei, cara, eu não consigo mais. Que eu tive que pegar e desconstruir o que eu acreditava e aprender mais de gestão para falar, não, peraí. Eu fui aprender lá na ideia que eu estava pequeno, que eu poderia crescer para o Brasil inteiro. E hoje nós estamos em todas as regiões do país, porque, na verdade, eu percebi o que eu não estava sabendo, né, organizar de gestão de vendas, de gestão do negócio, de gestão de processo, para conseguir destravar. Inclusive, né, é sobre isso que eu vou falar na Masterclass quinta-feira, às 20 horas, como criar uma empresa lucrativa e autogerenciável. Exatamente, eu quero trazer esses insights que eu aprendi, como destravar o crescimento da empresa através de conhecimentos que muitas vezes a gente não está enxergando. Na verdade, é muito fácil olhar agora para o retrovisor e falar, errei isso, errei aquilo. Mas quando a gente está para frente, ou seja, qual é o desafio que eu vou enfrentar para vencer essa próxima etapa, né? E o empresário tem que se reinventar o tempo inteiro. Você está nessa fase agora, pô, tem uma empresa massa, rentável, quero crescer. Tem que aprender a abrir mais uma. Depois você quer crescer para outras regiões, você vai ter que melhorar o seu nível de gestão. Mas, assim, eu vejo o seu brilho nos olhos, falar do negócio, de crescimento, e eu acho incrível, porque, na verdade, cara, essa é a magia que está por trás do grande empreendedor, sabe? Essa energia de fazer, de impactar, de pegar uma marca, de crescer, de fazer. E eu vejo que você tem isso, então eu fico muito feliz quando a gente bate um papo ali, eu vejo que você tem essa energia boa de fazer. E acho que você está muito no caminho, né? Acho que você tá. O primeiro grande passo é ter consciência, né? Existem, para fechar aqui o looping do raciocínio, existem 4 níveis para você aprender, né? O primeiro eu não sei que eu não sei.
Ou seja, o cara não sabe que não sabe, o empresário ele bate cabeça na parede porque ele acha e ele não sabe que não sabe. O segundo, que é um pouquinho que você falou aqui da área de vendas e tal, eu sei que eu não sei. Você falou lá antes, pô, eu sei que eu não sei fazer isso, eu quero encurtar meu caminho. Isso é genial, porque é reconhecer que eu já não sei de alguma coisa. O segundo, cara, o nível acima é quando você sabe que você não sabe, e aí você se torna competente para conseguir fazer aquele processo dentro da sua empresa. Você começa a aprender, existe uma curva de aprendizado e você vai melhorando em cada etapa. E o último nível, cara, chama-se competência inconsciente. É quando você já está fazendo um nível de maestria que você não precisa nem pensar, você já está pensando no automático da sua vida. Você já faz várias coisas disso no seu negócio. Agora você precisa sair do nível de incompetência inconsciente, que é aquele primeiro nível, passar por incompetência consciente. Terceiro nível, competência consciente, eu estou fazendo consciente. E o último nível é competência inconsciente. Você está fazendo tão bem aquilo que você nem pensa. Então, esses 4 níveis, quando você vai fazendo eles em cada etapa do seu negócio, cara, você vai ficando foda, 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 vai melhorando em cada área, vai colocando gente boa e a máquina vai funcionando e você vai ter um negócio incrível que cresce, né, para o Brasil inteiro, lucrativo, sem depender de você para tudo. E outra, convida, porque você consegue botar gente boa para fazer, ao invés de depender de você para fazer toda a operação ou a gestão do negócio, né? Enfim, Exatamente. cara, isso faz sentido para você? Que pé que você está disso? Qual que é o próximo passo na sua visão? Rapaz, eu acho que é exatamente isso aí, velho. Eu acho que, tipo, eu sei que não sei e quero saber. Eu sei que não sei e quero saber. Eu tô nessa parada aí. É fera, isso aí, cara. Humildade, eu falo isso, é humildade todo dia para saber que a gente não sabe um monte de coisa, aprende no outro dia, e, cara, e cada dia aprende um pouquinho, e isso leva longe. Tem um monte de empresário que fala, eu sei tudo. Cara, eu não sei que eu não sei, vou aprender, vou cortar caminho, meu irmão. Caminho certo, É parabéns, isso que, tá? tipo, velho, Barreto, assim, eu não, eu vejo a galera, não, já quebrei 50 vezes, eu não quero quebrar, não, velho. Eu não quero quebrar, não, cara. Bom pra Eu não caceta. quero quebrar, não, velho. Eu quero só subir, não quebrar, fala, pula essa etapa aí, você Ai, tá doido, mano. Aguento não, velho. Não dá pra mim, não. excelente. Dá pra mim essa vibe, não. Porém, cara, bom demais, cara. Acho que nós batemos aqui o tempo aqui, acho que o Instagram fecha aqui a live no finalzinho. Mas queria muito te agradecer o papo, tá? Acabou que foi de última hora ali, né? Eu correria um pouco do final ali para a gente fazer, mas fico muito feliz. Eu adoro ver empreendedor jovem, com energia, com inteligência para fazer. Você é um cara que tem um futuro, tenho certeza que eu vou te ver no auge, assim, crescendo a empresa para o Brasil inteiro. Pode contar comigo se você precisar, né? A gente vai batendo um papo aí para, enfim, para o que eu puder te ajudar nesse processo aí para cortar o caminho aí, você pode contar comigo e tamo junto. Fechou, meu príncipe? Tamo junto também. Precisando de alguma coisa, tô 100% à disposição. E é nóis. A mentoria eu quero. Primeiro aluno é eu. Tamo juntasso. Nós vamos fazer essa empresa Amorim, você falou Amorim em São Paulo, mas nós vamos fazer esse negócio crescer pro Brasil inteiro, crescer lucrativo, sem depender de você para tudo. É a nossa meta e nós vamos bater isso daí. Fechou, papaizinho? É nóis. Tamo junto. Fica com Tamo Deus. junto, garoto. Grande abraço. Abraço. Valeu. Valeu.